Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Otto Alencar. Ele que é presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado Federal, conversa conosco justamente sobre os acidentes ambientais que estão mobilizando os senadores nesse mês de novembro, né, senador? A gente tem aí o problema de Mariana. No Amapá também tivemos um problema sério em função do trabalho de duas hidrelétricas. O senhor estava contando agora, antes da gente gravar, um incêndio devastador. Exatamente. Na Chapada Diamantina, não é isso? A Chapada Diamantina fica no coração da Bahia, é a região onde eu nasci. É uma região de preservação ambiental, tem um Parque Nacional da Chapada. Além disso, tem um projeto do governo do estado, ainda há alguns anos atrás, que é o chamado Projeto Sempre Viva, que também preserva a fauna e a flora. Nós temos lá rios subterrâneos, o Rio da Pratinha, a Cachoeira da Fumaça, Lençóis, que é uma cidade histórica muito bonita, vários rios da região, enfim, é uma região que chama a atenção pela beleza natural. O Morro do Painácio, que é muito bonito, o morro que tem o desenho de um camelo. Famosíssimo. Famosíssimo, pois é. Nós temos lá um município de Palmeiras, tem lá um distrito do Capão, que é um distrito que tem pessoas que residem e moram lá e tem os costumes sempre ligados à natureza. Você não vai encontrar lá uma medicação alopática, é só homeopática. E a natureza próxima das pessoas, o Vale do Pati, que é uma beleza, cidades que foram construídas no século XVIII, XIX, quando o diamante nessa região era a flor da terra. Você pegava o diamante nos rios. Tanto é que se dizia naquela época que no Brasil a moda saía de Paris e chegava em Lençóis, pela riqueza que tinha as pessoas colhendo ali os diamantes. E realmente nós conseguimos, os governadores todos, inclusive no meu período, conseguimos fazer investimentos para preservar toda a cidade histórica. O barroco está preservado, vários prédios preservados. E tem localidades belíssimas que chamam a atenção, emociona inclusive nós que conhecemos palmo a palmo daquela região. E agora estão acontecendo os incêndios criminosos lá, nós temos que identificar quem está fazendo isso, se são caçadores ou alguma pessoa que, por descuido, e já tem uma área muito grande de preservação ambiental que foi consumida pelo fogo, com mata, com vegetação nativa, com capoeira de vegetação aminófila, aquela capoeira média, também com as gramíneas todas. E eu tive lá sexta-feira, fui olhar próximo, nem quis ficar porque você vê lá animais mortos, né? A capivara, o tatu, a siriema, a cobra, enfim. Calcinados, calcinada pelo fogo. E o governador Rui Costa adotou as providências, os prefeitos da região, dessa região que eu conheço, liguei para alguns, mandaram carro-pipa, brigadistas que estão trabalhando. Eu quero agradecer aos brigadistas voluntários que vão para essa luta contra o fogo de forma espontânea para preservar a natureza. É uma coisa, é um ato quase de heroísmo você enfrentar o fogo. Com certeza. Com o vento leste empurrando as chamas em cima das pessoas lutando, e os bombeiros também que estão trabalhando lá. E agora há pouco eu falei com o ministro Jacques Wagner, que mobilizou toda a estrutura do governo federal, aviões, helicópteros para jogar água, para ver se consegue dominar essas chamas. Nós estamos sem chuva na região, não tem perspectiva da região, e estamos perdendo um patrimônio natural que corta o coração da gente. É doloroso demais. Pode ter absoluta certeza que o desastre de Mariana, que ceifou algumas vidas e várias vidas, isso também dói no coração dos mineiros, do povo brasileiro, no meu coração também. Como brasileiro, eu vejo um desastre daquela natureza. A Chapada é o fogo, lá é a chuva que levou uma barragem a quebrar e causar aquele transtorno todo. O que eu conversava há pouco ali com o senador Anastasia, com o senador Aécio Neves, é que essas mineradoras têm, todas elas, se tivesse um código de mineração, que não tem um código de mineração ainda, elas seriam obrigadas a tratar os efluentes que saem da mineração, com metais pesados. Na Bahia, nós temos isso, nós temos lá a CETREL, a Central de Tratamento Líquidos e Sólidos. Eu fui presidente da CETREL, do Conselho da CETREL. Todos os efluentes do polo industrial de Camaçari são tratados pela CETREL
e não tem nenhuma poluição ambiental no polo industrial de Camaçari. Ou seja, se tivesse um código de mineração, essas empresas que ganham milhões de bilhões de reais, elas seriam obrigadas a tratar os efluentes que saem lá, o subproduto da mineração, para jogar na barragem de contenção já sem os metais pesados. O que vai agravar muito a situação lá são os metais pesados. Essa lama é uma lama altamente tóxica, né? Tóxica, e ela com o sol, ela vira praticamente um sólido, cimento. Mas com a chuva ela torna a dissolver. Então é um quadro gravíssimo. Você tem ali vários metais pesados, que são metais que prejudicam a saúde das pessoas. Então as consequências desse desastre é uma consequência muito grande para o país, para o Brasil e para o estado de Minas Gerais, está completamente abalado. Eu creio que há que se fazer. Agora mesmo eu assinei, levando para a Agenda Brasil, um projeto de autoria do senador Anastasia para punir rigorosamente essas empresas que não têm os cuidados ambientais, que pensam no lucro, que o cifrão é maior do que o sentimento, que o espírito de ser humano para tratar as coisas da vida das pessoas. Pessoas que morreram, que perderam as suas casas, que perderam a referência do lugar onde viveu. Eu estou aqui em Brasília e lhe digo com toda sinceridade, o lugar mais importante da minha vida é onde eu nasci. Uma casinha, um barraquinho, uma propriedade rural, isso para mim é fundamental. As pessoas perderam a referência delas lá. Então é um quadro gravíssimo do ponto de vista do comprometimento físico das pessoas, da morte das pessoas que estão ainda desaparecidas e, além de tudo, das sequelas que vão ficar. Sequelas físicas e psicológicas que vão ter que acompanhar as pessoas pelo resto da vida. E ambientais, né? Que nós todos, como brasileiros, perdemos um rio inteiro. Perdemos um rio importante. O Rio Doce, perdemos o rio inteiro. E, senador... Que é um rio de 800 quilômetros de extensão, que atende a mais de 100 e tantas cidades com suas águas abençoadas. E essas cidades estão todas com abastecimento comprometido. Todas elas, cidade de 400 mil habitantes, pegando água de carro-pipa, comprando água mineral. Então, é importante. O Congresso agora tem tomar essa decisão de aprovar o Código da Mineração para estabelecer critérios que possam dar a condição do trabalho. Mas não pode, de maneira nenhuma, não cabe na minha cabeça, eu que trabalhei, fui presidente da CETREL e acompanhei tudo isso no Polo Industrial de Camaçari. Na minha cabeça não cabe que uma empresa que ganha bilhões de reais com a mineração em Minas Gerais não trate os efluentes líquidos ou sólidos para jogar numa barragem de contenção. Então, isso na minha cabeça não tem como eu aceitar uma coisa dessa. Desculpe perguntar para o senhor, mas quando é que o senhor presidiu a CETREL? Eu presidi a CETREL no ano de 2003, 2004. Ou seja, há mais de uma década que esse tipo de problema na Bahia, não precisaria estar existindo. No nosso polo industrial, em hipótese nenhuma. É uma das empresas mais eficientes, com profissionais capazes e técnicos que não permite, você não vai ver nunca um acidente dessa natureza lá no Polo Industrial de Camaçari. E como presidente da Comissão de Meio Ambiente, num ano tão difícil para o nosso patrimônio natural, como é que o senhor pode agir? Qual é a pretensão da comissão no momento desse? Olha, hoje nós tivemos uma audiência pública sobre o Rio São Francisco. Que é também uma mazela ambiental hoje em dia. Exatamente. Né? É uma audiência pública, 3h30, mas na próxima reunião eu vou levar esse assunto para os senadores. Esse rio é um rio de responsabilidade do governo de Minas e no governo do Espírito Santo. É um rio que vai até o Espírito Santo. Então não é um rio como é o Rio São Francisco, que é um rio da integração nacional e que a calha do Rio São Francisco é de responsabilidade do governo federal. Seus afluentes não, mas a Codevasf pode atuar sem nenhum problema nos seus afluentes. Eu acho que o governo federal, num caso dessa extensão, tem que chamar os governos estaduais e fazer uma ação conjunta, primeiro, na tentativa de fazer a despoluição do rio, encontrar uma saída para despoluir o rio. Tem, claro, hoje, técnicas químicas que podem ser utilizadas para isso, sem nenhuma dúvida. Resgatar esse meio ambiente. Porque perdeu já toda a vida no rio. Os peixes todos estão mortos.
Nós vamos ter que, depois que o rio for totalmente despoluído, ficar limpo, ter condições de água em condição de sobrevivência na vida dentro d'água, da vida marinha, você pode começar a povoar esse rio. Agora, eu acho que esse investimento tem que ser feito logo. E outra coisa, isso não é uma coisa eletiva, isso não é uma coisa para marcar, isso é coisa de urgência. Está acontecendo. Como faz um cirurgião que está no hospital, chega um paciente com uma urgência, o que é que faz o cirurgião? Bota na sala e opera. Esse é um caso de emergência, de urgência, para imediatamente tomar as providências para resolver. Lá na Chapada, o governador Rui Costa, o governo federal, os brigadistas, os prefeitos, as pessoas estão lutando contra uma chama que, se não tiver uma chuva rápida, vamos ter muita dificuldade. Eu digo que alguns incêndios já aconteceram, mas a extensão desse é muito grande e pode causar danos bem maiores, né? Eu espero que não tenha nenhuma vida ceifada pelo fogo, humana, já que a vida selvagem, nós não temos como conter essa situação. Mas, como eu te falei, tanto Mariana, com o desastre da barragem, como a Chapada Diamantina, como a questão aí dos peixes no Amapá, né? Que estão tendo dificuldade para a reprodução e precisa ser visto. Eu não sou fundamentalista do verde, não sou daqueles que acham que você está fazendo uma ferrovia e tem uma caverna onde mora um calango, um tamanduá, e você não pode mudar ele de posição e passar com a ferrovia. Isso é fundamentalista do verde, não sou esse não. Mas eu defendo a água, a floresta, o meio ambiente, defendo o princípio de se fazer todas as obras olhando e vendo preciosamente os impactos ambientais, os projetos executivos para a execução física dessas obras. Essa preocupação é uma preocupação muito grande que eu sempre tive na minha vida. Eu acho que na natureza eu dei assim essa ligação muito forte, porque eu nasci no interior, né? Morei praticamente 16 anos numa chácara, perto da cidade, indo estudar, indo voltar. Então, até hoje tenho uma ligação muito grande com a natureza. Eu gosto muito dos animais, gosto muito de estar... Eu tenho um hábito, às vezes, de ir para o interior, tenho uma propriedade rural, eu pego um cavalo e fico dentro de uma mata. Muda tudo, né, fica olhando a mata, olhando o que está acontecendo ali na mata. Vendo aquelas florestas, aquelas árvores. Volta outro senador. Eu acredito, inclusive, volta mais clara. Que quando você corta uma árvore, está cortando a árvore, a matéria, e cortando o espírito da árvore. Também acredito. Tem uma energia aí que vai embora, né? Que é ceifada. É uma energia que vai embora. Bom, senador... O Xangai hoje cantou uma música chamada Matança, que fala sobre a matança das árvores na Mata Atlântica e dizendo que a Mata Amazônica, a floresta, também está condenada com o desmatamento que tem lá. Mais um assunto que a gente pode tratar aqui no argumento com o senhor, porque tem, inclusive, flexibilização da lei de concessão de licença ambiental, que é outro tema também que envolve todas essas questões. E a gente ia ser bom ouvir o presidente da Comissão de Meio Ambiente, né? Pois eu estou à disposição. Eu acho que nós temos hoje um Código Florestal, que, na minha opinião, pelo que eu conheço, ainda deixa a desejar alguma coisa. Tá? É preciso... Eu até apresentei uma emenda, porque as dificuldades parecem que ficam muito mais políticas do que técnicas para se fazer essas coisas. Entendi. Há pouco mesmo eu estava conversando ali com o senador Ronaldo Caiado, e eu estava dizendo que a Constituição de 88 limitou o poder dos estados. Cada estado do Brasil tem uma cultura diferente. É vizinho, mas a cultura é diferente. Até o sotaque, a maneira de falar é diferente. Tá? Então, a cultura da Bahia, a geografia, os acidentes geográficos, os rios, as matas, as árvores, a fauna, a flora é diferente. Resultado, Brasília tem feito, ao longo dos anos, uma receita única para estados completamente diferentes. Quem deveria decidir isso seriam as assembleias legislativas. Argumento parte 2, porque, senador, o senhor é bombástico para terminar as entrevistas, é impressionante. Quando a gente está terminando, dá vontade de fazer outra. Foi a Constituição de 88 Mas esse é um tema interessante. A Constituição de 88, ela foi tão centralizadora de poder, por isso Brasília
cresceu de forma metastática, né? E quando a gente refaz o Pacto Federativo... O poder excessivo financeiro está aqui. O poder político está aqui. O poder administrativo está aqui. O poder de fazer a lei está aqui, porque era a Constituição de 88. Para você ter uma ideia, vou lhe dar só um dado aqui. Vamos encerrar depois desse dado. O Brasil é o único país do mundo, democrático do mundo, em que a distribuição do imposto arrecadado no Estado, que é o ICMS, ao contrário de ser uma lei aprovada nas assembleias dos Estados, está na Constituição. No capítulo tributário. Nós vamos começar o próximo argumento assim. Próximo argumento com o senador Otto Alencar, a gente já começa por aí. Eu queria agradecer a sua atenção, senador. Eu que agradeço. Desculpa interrompê-lo, eu continuaria, mas o nosso tempo já se esgotou, então também agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.